Muita gente ficou chocada quando eu mostrei aquele artigo sugerindo que os guidelines deveriam reduzir o consumo de carne vermelha para evitar demência. E um dos motivos do choque foi que isso veio da prestigiosa Harvard. Harvard tem muita coisa boa, mas se eu fosse designar o epicentro das cacas nutricionais, seria lá. E isso porque em 1950 os Estados Unidos viram um infarto, que era uma doença que praticamente não existia em 1900, se tornar a principal causa de morte. E preocupados, os cientistas começaram a rachar a cuca para procurar qual que seria a causa nutricional, enquanto fumavam lá seu cigarrinho. Naquela época, a briga de cachorro grande era entre o Yudkin, que achava que a culpa era do açúcar, e do Ansel Keys, que achava que a culpa era da gordura. E apesar da indústria do açúcar investir uma grana para que as pessoas achassem que o açúcar é o que lhes dava energia, ele lhes deixava vivos, parece que o Yudkin tinha razão e o açúcar estava começando a levar a culpa. Em 1900, o Annals, uma das mais respeitadas revistas de medicina, soltou uma saraivada de estudos mostrando quão o açúcar poderia ser prejudicial para o coração. E pouco tempo depois, a Fundação de Pesquisa do Açúcar, é sempre o nome pomposo, né? Tipo a Beverage Institute for Health and Wellness, da Coca-Cola, procurou 2 professores de Harvard e os contratou para defender o açúcar e desviar a atenção para o colesterol. E foram cobrados por isso, porque com 9 meses de projeto, os professores tiveram que se explicar para o novo patrão. Olha, a gente está ciente do seu interesse em defender o carboidrato. A gente vai fazer isso da melhor forma possível. A gente está atrasado porque toda hora que o grupo de Iowa publica um artigo linkando o açúcar a infarto, a gente tem que escrever uma refutação. Mas finalmente, em 1967, o projeto 226 ficou pronto e eles publicaram 2 enormes revisões na maior revista médica, o New England, atacando, minimizando, distorcendo, pondo em dúvida e tirando toda a potencial culpa do açúcar e passando para o colesterol e gordura saturada. Concluíram que a única avenida que pode contribuir com a aterosclerose é o colesterol e que não há dúvida que devemos diminuir a gordura saturada e trocar por poliinsaturada, que a indústria fabricava, e que a contribuição dos carboidratos seria mínima em comparação com a da gordura. E termina um artigo de forma valente, heróica, enfatizando, vou pôr a mão assim no peito, a solução, na nossa opinião, é uma oportunidade e uma responsabilidade da indústria que deve desenvolver alimentos com as características que diminuam a aterosclerose. Temos que acreditar que isso é possível e esperar que a indústria se sensibilize com tanta gente sofrendo e morrendo e torne as rédeas dessa responsabilidade, assumindo essa liderança para o bem da população. Você já deve ter ouvido uns discursos assim parecidos, né? Então, agradeça a Harvard.